Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Sabemos que Jesus, quando Ele andou na terra, Ele fez muitas maravilhas. Ele curou os enfermos. Aleluia. O Senhor, Ele operou grandes coisas. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não mudou. Aleluia. Ele subiu para preparar um lugar para cada um de nós. Aleluia. Mas Ele vai voltar. No momento que nós menos esperar, esse momento o Senhor vai se manifestar nas nuvens com poder e grande glória para buscar o povo dele deste mundo, que aqui, aleluia, é uma grande tribulação, qual nós passamos por grandes lutas, grandes provações, aleluia, mas nós sabemos que nós temos um foco, caminhar, aleluia, não olhar para as lutas, não olhar para os problemas, mas olhar só para o Criador de todas as coisas, aleluia, porque assim como nós passamos por tribulação, Jesus também ele passou, mas Jesus ele venceu, aleluia, porque ele tinha o seu secreto com o Pai, aleluia. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que, aleluia, Lázaro, ele estava enfermo, e as irmãs de Lázaro pediu para chamar Jesus, que Jesus viesse, né, à casa delas, porque Lázaro estava enfermo. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por elas. Aleluia, aleluia. Os problemas que vêm sobre as nossas vidas, as enfermidades que vêm sobre as nossas vidas, é para a glória do Senhor. Porque se nós não ficar doente, como que nós vamos conhecer um Deus que cura? Se nós não passar pelos problemas, como nós vamos conhecer um Deus que tem poder? Aleluia. Aqui nós vamos ver na palavra do Senhor, que mesmo que Jesus ele amava Lázaro, aleluia, ele amava Marta e Maria, mas não deixou eles, aleluia, sem passar por esse período, por esse problema. Por mais que Jesus o amava, mas Lázaro ficou enfermo. Aleluia, glória a Deus. Por mais que Jesus nos ama, nós também vamos passar pelas provações da vida. Por mais, aleluia, porque no momento das provações é nos momentos que o Senhor está conosco, segurando as nossas mãos, nos dando força para nós caminhar. Aleluia, como eu sempre digo, vai passar pelo fogo da provação, vai passar pelas águas do choro, vai chorar, vai passar por perseguições, vai passar, aleluia, mas o que importa é a chegada nas mansões celestiais, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós somos os passageiros dessa terra, aleluia, nós estamos aqui de passagem, aleluia, glória a Deus. Pode ser uma dor de cabeça, pode nos levar, pode ser qualquer coisa. Se chegou o momento, não tem escape, nós não vamos lutar contra a morte. Morte, espera aí que eu vou resolver esse problema. Morte, espera aí que eu vou cuidar mais da minha família. Morte, espera aí que eu vou, aleluia, fazer algo para o Senhor. Aleluia, que tem que fazer algo, faça agora. Aleluia, porque o relógio de Deus não para. O relógio de Deus está rodando. Aleluia, a qualquer momento Jesus pode voltar para qualquer um de nós. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse problema, aleluia, essa enfermidade, aleluia, que a igreja está passando, é para a glória do Senhor, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele é doutor especialista em curar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E como eu digo aqui, por mais que ele amava, mas eles não ficou livre. Lázaro não ficou livre de ficar enfermo. Quando Jesus recebeu a notícia, Jesus poderia ter ido na mesma hora, né? Eu amo ele, eu vou agora. Não, tudo é no tempo de Deus, é como Deus quer, não é como nós quer. Aleluia, muitas vezes nós quer apressar o tempo. Muitas vezes tem pessoas que cansam de viver, quer tocar na sua vida porque está sofrendo, acha que não vai ter jeito, acha que não vai ter uma saída. Aleluia, mas Jesus,
é a saída na vida de cada um de nós, porque quando o Senhor chega, Ele chega no momento certo, aleluia. Mas às vezes é necessário passar pelos espinhos, às vezes é necessário passar pelas provações, às vezes é necessário passar, é necessário, aleluia, porque para nós se chegar aos pés do Pai, é necessário nós passar por tantas perseguições, por tantas as coisas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, aleluia, até aqui o Senhor tem nos dado fôlego de vida, aleluia, até aqui o Senhor tem protegido cada um de nós, aleluia. Muitas vezes o Senhor, Ele vai levar nós em lugares que nós não quer ir, mas tudo é para a honra e a glória do nome dEle, aleluia, porque Ele tem o seu meio de trabalhar, o Senhor, Ele tem o seu caminho, Ele tem um caminho na tormenta, Ele tem um caminho na tempestade, Ele tem um caminho nesse problema, Ele tem um caminho, oh, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus demorou ainda 2 dias no lugar onde estava, e depois disso Ele disse: vamos outra vez para a Judéia, aleluia. E os discípulos falaram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te, e torna para lá. E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aleluia. Jesus, Ele é a luz, e a luz estava lá com Ele. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Ali eles estavam com a luz, o Criador de todas as coisas, aleluia. Ali Ele estava com Jesus, e eles ainda estavam temendo, trabalhando junto com o Pai, fazendo a obra, vendo as maravilhas que o Senhor operou quando Ele andava nessa terra. Mas mesmo assim eles estavam temendo, porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Ainda vai voltar lá. E Ele diz: mas se alguém vê a luz deste mundo, não tropeça. Aleluia, glória a Deus, porque vê a luz do mundo, deste mundo. Aleluia. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não há luz. Quem anda nas trevas tropeça. Quem anda no caminho errado, aleluia, tropeça. Porque pensa que é o caminho bom. Mas tem caminho que a palavra do Senhor diz aqui. Tem caminhos que parecem perfeitos, mas o fim é morte e perdição. Aleluia. Quantos dizem: o mundo é dos espertos e já não está mais entre nós? Cadê os espertos? Porque ninguém tem peito de aço, anda no caminho errado, atrai coisas ruins, aleluia. Então está andando na escuridão, porque não está vindo com seus pés para o caminho. Porque Jesus, quando Ele diz na sua palavra: vinde a mim, vinde todos que estáis cansados e oprimidos. Você que está cansado de sofrer, você que está sentindo oprimido, venha para a luz, vem para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Traz o seu jugo pesado, porque Ele quer dar o jugo dEle que é leve, é suave. Porque, aleluia, aquele que anda na luz, ele se sente protegido. Aleluia, ele vai dormir, ele tem um sono do justo, ele não tem medo, porque sabe, aleluia, que está debaixo da cobertura divina, não está livre dos ataques do inimigo, não está livre, mas tem um Deus, aleluia, a partir do momento que nós confiamos e acreditamos que tem um Deus que está cuidando de cada um de nós, aleluia, nós vamos dormir o sono do justo, nós entregamos nossas vidas nas mãos dele, nós não tememos, aleluia. Nós não tememos a morte, nós não tememos porque nós sabemos que enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Aleluia, mas quando nós deixar esse corpo, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas nós temos que ver também o caminho que nós estamos trilhando, o que nós estamos fazendo. Será que se o Senhor olhar dos altos céus, será que Ele está se agradando das nossas atitudes? Será que Ele está agradando dos caminhos que estamos percorrendo? Aleluia, glória a Deus. Porque o querer é de dentro para fora. Outra hora eu estava aí perdida, fazendo a vontade
do inimigo, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Laços e mais laço de morte veio sobre a minha vida. Aleluia. Eu venci porque eu sou boa? Não, eu venci porque tinha uma rainha chamada mãe que estava intercedendo ao meu favor. Por mais que ela olhava e não via nada, mas ela acreditava que o Deus poderoso tinha poder para me tirar do caminho de morte. E hoje estou aqui para dizer para a igreja, aleluia, glória a Deus, que Cristo tem poder, que Cristo é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia, que tem poder sobre a vida de cada um de nós. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus chega lá, depois de 4 dias que Jesus chega, Lázaro já estava na sepultura. Lázaro já estava morto já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E Jesus chegou. Aleluia, imagina. Aí chega Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor há de ressuscitar no último dia. Aleluia. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da nossa vida. Se o médico falar assim, vai morrer, aleluia, pode estar na UTI. Aleluia, eu já fui visitar o meu cunhado na UTI. Ele conseguiu escrever o meu nome, a letra T. E a enfermeira chegou lá, tem alguém com a letra T? Era eu. E eu fui pela primeira vez que o Senhor falou, vai entrar na UTI e vai orar para o enfermo lá. E cumpriu. E eu vou indo, Jesus misericórdia. Quando eu chego lá, estava lá o meu cunhado na UTI. Eu orei em nome do Senhor Jesus. Aleluia, intercedi em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo na sua vida, que tem poder para te curar. E naquele mesmo momento, aleluia, Jesus, o meu cunhado já começou a se movimentar, mexeu o pé, aleluia, e eu saí dali crendo com fé que o Senhor ia tirar ele da UTI, aleluia, porque pede com fé e não duvidando. A palavra do Senhor diz que o que duvida é como as ondas do mar, que vai de um lado para outro, aleluia. Então quando nós só pedir, que nós tenha fé e acreditar, aleluia, se o Senhor quiser Ele faz, mas se o Senhor também não querer, que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali vem Maria e prostra aos pés de Jesus. Jesus manda chamar Maria. Aleluia, ela chegou diferente, irmãos. Ela chegou e se prostrou aos pés de Jesus. E assim somos nós. Nós temos que se prostrar aos pés de Jesus. Aleluia, no momento que nós estamos orando, nós não estamos vendo nada. Parece que não vai acontecer nada. Está no aparelho, parece que vai morrer. Aleluia, glória a Deus. Mas tem um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, aleluia. Nós não estamos vendo nada, mas o Senhor está trabalhando. O homem diz que vai morrer, o médico diz que vai morrer, mas o dono da vida ainda não diz nada. Aleluia, ele está em silêncio, porque ele está trabalhando, ele está agindo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele tem poder, ele é poderoso, aleluia. Esse Jesus que fez maravilha nessa terra, Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele não muda. Ele é o mesmo, aleluia. Ele subiu, o Espírito Santo desceu, aleluia. Mas lá Ele está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Hoje Ele é o nosso advogado, aleluia. Ele é o juiz dos juízes, aleluia. Ele julga nossas causas. Tem coisas que nós falamos, Jesus julga, Senhor. Carrega o da retidão, Senhor. Aleluia, faça, Senhor, o teu querer, meu Pai. Entra nessa causa, Jesus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ali quando Maria chegou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia.
E Jesus diz: aonde puseste? Aí, aleluia, levaram Jesus aonde já tinha colocado a pedra. Lázaro já estava morto e ali selaram com uma pedra. Às vezes, irmãos, é necessário mover as pedras do nosso caminho. Qual que é a pedra que está impedindo nós receber o nosso milagre? Qual é a pedra que está no nosso caminho, que está atrapalhando nós se aproximar de Jesus mais e mais? Qual que é a pedra que está atrapalhando nós fazer aquilo que o Senhor ordenou que cada um de nós fizesse? É necessário mover essa pedra. Aleluia, é necessário mover isso do nosso caminho. Aleluia, é necessário mover mágoa do passado. É necessário soltar as bagagens, porque muitas vezes nós carregamos uma mala e a palavra do Senhor vai dizer que tudo que nós temos que guardar, que guarde o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Aleluia. E muitas vezes nós trazemos tanta coisa para o nosso coração e não quer largar, não. Aleluia. Certa vez, aleluia, o Senhor pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos e diz: quem não se tornar como uma criança não é hábito para o reino de Deus. Por quê? Porque uma criança é pura e o Senhor, Ele quer que nós seja puro. Aleluia. O Senhor, Ele quer que nós seja lavado com a lavagem da palavra do Senhor. Porque a partir do momento que nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos ver que dentro da palavra diz: esquecendo as coisas que para trás ficam. É necessário. Não é que nós vamos apagar da nossa mente, mas vamos lembrar do passado de dor com misericórdia. Aleluia, vamos lembrar do passado de dor. Vamos plantar a semente para que nós venhamos colher coisas boas. Qual é a semente que nós estamos plantando hoje? Para nós ter uma colheita amanhã. Porque aquilo que o homem fazer, isso também o homem se fará. Qual será a semente que nós estamos plantando? Será que nós estamos plantando a semente do amor? Será que nós estamos ajudando um ao outro? Será que nós estamos segurando nas mãos dos irmãos? Será que nós estamos ajudando o pão de cada dia? Será que se nós passar perto do mendigo e o mendigo pedir uma moedinha, nós teria coragem de ir lá e comprar um lanche para aquele mendigo? Ou será que nós falaria assim: não vou dar dinheiro para ele não, porque ele vai gastar com outras coisas? Não importa com o que ele vai gastar, a nossa parte vamos fazer, porque se Jesus estiver nesse mendigo, aleluia. Certa vez eu estava saindo de um supermercado junto com uma colega e chegou um mendigo em mim e falou assim: me dá um dinheirinho para mim comer um lanche. A colega falou para mim: não dá nada para ele não, ele quer gastar qualquer coisa. Eu voltei e falei: a minha parte eu vou fazer. Aqui está o dinheiro do seu lanche, aqui está o dinheiro do seu refrigerante, porque está muito calor. E o que o Senhor Jesus te abençoe, porque nós temos que ser igreja. Eu não posso ser igreja só aqui, tá pregando o amor para a igreja, que é Jesus Cristo, que é o amor. O amor não traz confusão. Aleluia, a esperança não traz confusão, porque o amor de Cristo já está derramado no nosso coração, que é pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estava assistindo um filme evangélico com meu esposo, e ali o Espírito Santo falava para um carro dar carona para ela. E o casal, a mulher falava: não dá carona para ela nada, não vai dar carona não, não ajuda não, e passava direto. Depois a voz veio e dá carona para ela. Muitas vezes o Senhor, Ele fala com nós: vai até a casa da irmã, leva isso. E nós seguramos: não vou levar não, vou ficar com vergonha. Irmãos, quando vir no nosso coração, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o Espírito Santo falou, aquela voz falou para um ou outro carro: dá carona. E o carro parou e deu carona. Aí o Senhor falou: você sempre ouviu a minha voz. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? É necessário calar todas as vozes. Se mata, se suicida, põe fim na sua vida. Quem somos nós para tocar na vida que o Senhor deu?
Quem somos nós para tirar essa vida? Não vai acabar. Aleluia. A nós pode até tentar, mas tem uma alma que temos que entregar para o Senhor, ter uma eternidade. Aleluia. Aqui nós somos os passageiros da terra, somos peregrinos nessa terra, aleluia. Nesse corpo nós vamos passar por muitas coisas, ansiedade, depressão, tristeza, aperto no peito, vai passar por tantas coisas, mas nós temos que levar tudo em oração ao Senhor, aleluia. Às vezes nós vamos para oração, aquele peso, parece que nós não estamos conseguindo nem falar com o Senhor, mas o Senhor está dizendo, peça. Aleluia, peça com fé, não duvida. O que queres que eu faça? Eu faço, aleluia, porque Ele tem poder. Eu não quero fazer, Senhor, essa cirurgia, eu não quero passar por isso, mas se o Senhor quer que vai lá, porque lá tem uma alma. Aleluia, como o Senhor fez comigo. Eu fui fazer uma cirurgia de ponta a ponta. Aleluia, para a retirada do útero, uma cirurgia muito forte, assinei o papel, tudo. E fui pensando que naquela noite todinha, amanhã eles vão cortar minha barriga de fora a fora para retirar o meu útero. Meu Deus, me dá coragem, eu não quero nem pensar nisso. 3 horas da madrugada veio um pastor flutuando no hospital, aleluia. E eu vendo ele vir no corredor assim, e quando ele chegou do lado da minha cama com uma Bíblia na mão, falou, eu sou o pastor. E quando ele falou, eu sou o pastor, eu acordei 3 horas da madrugada. Porque Ele é o nosso pastor, Ele nunca vai faltar. Ele nunca vai faltar nas nossas vidas. E quando foi no outro dia, que foi para me levar para a mesa de cirurgia, eu não tive corte nenhum. Eu tive uma cirurgia que foi feita por aparelho, porque o médico ordenou, não é para dar nenhum corte na barriga da Thalita. Ela acaba de ganhar uma cirurgia, tudo por aparelho. Eu tinha dinheiro para pagar a cirurgia, não tinha não. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda na nossa vida, aleluia. A última palavra é do Senhor. Jesus, Ele chega ali e diz a Marta, irmã do defunto, move a pedra, aleluia. E ela disse assim, Senhor, já cheira mal, aleluia. Jesus diz, Marta, aleluia. Jesus disse, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. E disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não tem dito, se tu creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e deu graça ainda. Aleluia, ele é o Filho de Deus. Isso aí, irmão, é nós aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus, Ele deu graça. Pai, graças eu te dou, Pai, porque me escutaste. Aleluia. Ele deu graça ao Pai e gritou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem todo enrolado, todo enfaixado. E ele disse, desligar e deixar ir. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia. Aquele povo incrédulo. Jesus, quando ele chega ali, ele até chorou. Eu tenho comigo, eu penso comigo. Isso que Jesus chorou de compaixão da dor da Marta e Maria, o que elas estavam chorando, o que elas estavam sofrendo. Jesus se moveu de íntima compaixão por amor àquelas meninas. Ou será que Jesus chorou pela incredulidade daquele povo que estava ali? Aleluia. Por que será que Jesus chorou? Jesus chorou. 100% homem, 100% Deus. E Lázaro, ele saiu com vida. Jesus, ele poderia ter impedido Lázaro de morrer, mas foi necessário Lázaro morrer para que viesse a glória de Deus ali na vida de Lázaro, aleluia. A sua luta, o seu problema vai ser testemunho, aleluia. Essa enfermidade é para a glória de Deus, aleluia. Esse problema é para a glória de Deus, aleluia. O que está passando é para a glória de Deus, porque o Senhor, Ele nunca chega na hora errada, Ele chega sempre na hora certa na nossa vida. Ele chega
chega no tempo certo, ele chegou. Lá, aleluia, mesmo que esteja morto, viverá. Esse projeto que acha que está morto, essa causa na justiça que parece que não vai ter mais jeito, aleluia, o Senhor está movendo esse favor, porque ele chega no momento certo, é na hora, é no tempo de Deus, não é no nosso. Marta queria e Maria que Jesus chegasse no tempo dela, para que Lázaro viesse curar Lázaro, porque elas viam as maravilhas que Jesus fazia, aleluia, mas foi necessário Jesus ficar mais 2 dias. Foi necessário Jesus chegar depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Foi necessário, aleluia, para que o nome de Deus seja louvado e glorificado através dos milagres. Irmãos, conta a bênção. Quantas bênçãos que o Senhor tem te dado, recebido da divina mão. Quantas bênçãos, aleluia. Porque o Senhor, Ele faz maravilha, tanta bênção, que nós não sabemos nem como agradecer. Então, aleluia, quando Jesus chegou ali e deu graça ao Pai, porque, aleluia, Ele deixou um exemplo para nós dar graça ao Pai, graça ao Senhor pelo pão de cada dia. Quando nós sentar na mesa para comer o pão de cada dia, que nós possamos dar graça ao Senhor que preparou o pão de cada dia para nós, aleluia, visitar a mesa daqueles que não têm, que Ele venha suprir também o pão de cada dia para aqueles que não têm, aleluia, glória a Deus, porque hoje, irmão, se deixar, é uma colher de comida na boca e a outra no WhatsApp. Se o povo de Deus, se todos, aleluia, ficasse conectado com o Senhor o tempo todo, como nós ficamos às vezes conectados no WhatsApp, aleluia, no momento do pão de cada dia, esquece o celular, deixa o celular longe, vai alimentar, tu decanta, sentir o sabor da comida, aleluia, orar em espírito pela cozinheira que preparou aquele pão de cada dia, agradecer a Deus. O momento da mesa é o momento da união, aleluia, é o momento que nós temos que ter aquele tempo, aleluia, para agradecer ao Senhor, aleluia, e tudo que nós for fazer, dai graça ao Pai, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Aleluia, mas muitas vezes quando as pedras vêm no nosso caminho, muitas vezes quando vêm as provações, muitas vezes quando vêm os ventos, e vem de nós olhar assim para o céu e ver que há um infinito, há quantas estrelas que tem no céu, quem criou tudo isso foi meu Deus. Quando chegar aquelas tristezas, tem um Pai ali no céu que está olhando para mim aqui, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de longe, Ele está vendo essa tribulação que eu estou passando, Ele está vendo que eu estou sendo perseguida, Ele está vendo que eu estou sendo jurada de morte, Ele está vendo o que eu estou passando, mas Ele é o Deus dono da vida. Eu creio, aleluia, que Ele vai se levantar ao meu favor, eu creio que Ele vai me ajudar, aleluia, mas muitas vezes nós, em vez de olhar para o céu, nós diminui a soberania do Senhor e olha para o tamanho do gigante, olha para o gigante dos problemas, olha pelos ventos que vêm nos sufocar, aleluia. Tem um louvor que diz assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que o vento ao contrário vem disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. É isso aí, sentir o amor de Deus dentro de nós, porque quando Ele derramou o seu sangue na cruz, aleluia, eu tenho sede, eu estou com sede. O que levaram para Jesus foi vinagre, em vez de dar água deu vinagre, Ele tomou vinagre, ele foi ultrapassado, Ele foi ferido, Ele foi machucado, Ele foi humilhado, Ele levou tapa no rosto, aleluia, feriram Jesus Ele sentiu uma força tão grande os nossos pecados, a ponto dele se angustiar tanto, que ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, aleluia, mas se não for a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Olha só,
aleluia, a oração de Jesus, que seja feita a tua vontade, mas ele repetiu, se for possível, passa de mim esse cálice, aleluia. Ele estava angustiado, de repente ele falou, meu pai, talvez ele nem queria, no momento, o meu modo de pensar, eu não queria passar por isso, mas se é a tua vontade, meu pai, eu vou passar, é meu modo de pensar, aleluia, glória a Deus. E ele morreu uma morte de cruz por cada um de nós. E são poucos que são gratos pela morte de cruz. São poucos, aleluia, que têm gratidão pelo Senhor ter morrido por nós. Porque a partir do momento que Jesus morreu, a misericórdia dele nos alcançou. Aleluia. E hoje, aleluia, nós estamos libertos pelo sangue de Cristo, remido lá na cruz. Aleluia, sangue de Cristo que purifica todos os pecados. Aleluia. Nós não estamos aqui, não é que nós somos santos, nós fosse santo, nós já não estava mais aqui, mas nós tivemos que passar, aleluia, nós passamos, aleluia, pelas desobediências, nós apanhamos do Pai com a vara da retidão, porque tive que perder, para entrar no perfil do Senhor. Vinha na mão e ia embora, parecia nada prosperava, aleluia. Por quê? Aleluia, porque o Pai, ele bate no Filho porque ele o ama, e o Senhor, ele permite que nós passemos pelas provações da vida porque ele nos ama. E esse Jesus que ressuscitou Lázaro, aleluia, esse é o Jesus que nós servimos. Ele nos entende que na nossa estrutura nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada, mas Ele é poderoso. Como eu disse no começo, a misericórdia dele se renova a cada manhã na nossa vida. A cada manhã Ele nos dá a oportunidade para nós recomeçar. Nós não sabemos o que vai acontecer durante aquele dia. Não sabemos que se nós vamos receber uma notícia ruim, uma notícia boa, não sabemos qual a surpresa que vai acontecer durante aquele dia. Mas nós temos que consagrar o nosso dia ao Senhor. Que a partir do momento que nós consagramos ao Senhor, deixa o Senhor agir. Aleluia. Porque Ele é único e não existe outro. E Ele nos ama. E o amor dele é muito grande por cada um de nós. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.